gente, aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre a música nos anos de chumbo. Esse termo, anos de chumbo, que é relacionado ao regime militar, que foi um sistema político, né, que esteve no Brasil por mais de 2 décadas. O regime militar no Brasil ele foi de 1964, com o golpe, até 1985. Ele foi marcado pela prática de atos institucionais que suprimiram direitos constitucionais, como a liberdade de expressão, e aí a liberdade de expressão na imprensa, para os artistas, enfim, principalmente nessas 2 classes que estavam bem à frente. A censura, desde o início do regime militar até o AI-5, sempre esteve presente, mas a partir desse AI-5 até o seu final, uma década depois, né, ele começou em 68 e foi até 79, mais ou menos, então nesses anos ela foi extremamente dura. E as obras de arte no seu sentido amplo, né, a música, a literatura, as artes plásticas, as performances artísticas, ok? A gente está falando de música aqui principalmente, mas a gente toca um pouco nas artes plásticas também, certo? É muito comum, por exemplo, você buscar registros históricos dessa época e encontrar jornais que são visualmente meio estranhos, tipo no lugar de uma notícia que deveria existir, tem lá uma receita de bolo, alguma coisa assim, né, do tipo, muito genérica. Isso significava que as pessoas responsáveis pela censura estavam lá dentro da agência e quando viam uma notícia que ia sair e que ou essa notícia tinha algum tema vulgar entre aspas gigantes, ou então algo que fosse contra ao governo na época, né, era censurado, era vetado completamente e rapidamente ela era trocada por algo genérico do bem, né? Ok. Então, assim, é bem importante a gente saber disso para entender o sistema político e o panorama total daquela época, né? E diante disso, né, e a música? Nesse processo todo, né, falando em censura, os artistas, compositores, eles buscavam alguns recursos, digamos, para desviar da censura. Então, vamos lá, o uso de metáfora, por exemplo, né, para desviar das autoridades e denunciar nas entrelinhas, né, nas letras, os problemas políticos pela perspectiva do artista, né? A crítica principalmente. Por exemplo, a música Cálice, né, do Chico Buarque. O título da música é escrito como se fosse o objeto cálice, mas o sentido, na real, é falar sobre calar-se. E ela faz toda uma crítica falando sobre o direito de liberdade que foi totalmente oprimido nessa época, ok? E depois eu vou falar sobre outras músicas também que foram vetadas ou não, e enfim, como foi todo esse processo. E aqui a gente vai falar sobre alguns estilos de música que nasceram antes, alguns, né, nasceram antes da ditadura militar, mas tiveram forma, ganharam forma e destaque durante o regime militar e tiveram seu desenvolvimento até hoje. Por exemplo, a música popular brasileira, né, que ela se desdobra em vários estilos, tem alguns artistas desse meio que eles depois mudam de linha, de pensamento, enfim, né? Então vamos começar lá com a Bossa Nova, que ela foi concebida lá no Rio de Janeiro pelo João Gilberto, o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes. E a melodia ela é toda baseada tanto na música nacional, o samba, por exemplo, mas principalmente com uma influência estrangeira, com o jazz, por exemplo. É muito comum na bossa nova a gente escutar, por exemplo, voz e violão, voz e piano. É uma música muito limpa, né? A sonoridade dela é muito limpa e muito bonita e bem melódica também. O próximo estilo aqui é um movimento que tem ideia de comportamento também, que é a tropicália, ok? A tropicália ou tropicalismo ou o movimento tropicalista também é um movimento que ele é representado nas artes plásticas, nas artes visuais pelo Hélio Oiticica, na música pelos Mutantes, Gilberto, Caetano, e assim, é uma ideia de comportamento, não só na sonoridade da música. Tudo bem que na música a gente vai ter ali muita referência à arte nacional, mas as letras, se você for buscar, né, todo o sentido poético, é de muita resistência, é de manifesto, como eu disse anteriormente, né, falando sobre jogos de palavras, de todo o simbolismo, significados entre linhas para tentar desviar de uma possível censura, ok? Então foi um movimento muito grande e artisticamente também, né, falando ali do Hélio Oiticica, ou, por exemplo, do Cláudio Tosi, que ele é um artista visualmente muito parecido com a pop art lá dos Estados Unidos e da Inglaterra, só que nesse sentido
político, né, estritamente, ok? E finalizando aqui com a Jovem Guarda, que sonoramente tem uma aparência muito grande, né, uma referência muito grande com o rock and roll lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, né, o uso da guitarra elétrica, ok? E assim, ele não é reconhecido grandiosamente por ser uma música que bate de frente com o regime militar. Apesar de ter algum movimento, algum envolvimento político, mas ele foi muito mais alheio a essa ideia toda da resistência, ok? Eu coloquei aqui do lado um trecho de uma música do Chico Buarque, que é bem interessante a história dela, por quê? Porque ela passou pela censura, ela desviou a censura, né? Então, por exemplo, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Então, daí depois, o título da música, né, é Apesar de Você. Tá falando apesar de toda a opressão, de todos os problemas de frente com a arte, né, que o regime militar envolveu. Então essa música ela foi lançada e ela ficou por 1 ano tocando aí. Okay? Foram vendidas centenas de cópias desse disco. E aí quando ela foi vetada, realmente, né, ela só voltou a ser tocada em 78 com o início do processo de redemocratização na política brasileira. Eu acho importante, então, fazer todo esse estudo e ter essa consciência para, por exemplo, a gente não correr o risco de hoje, em pleno século XXI, né, em sistema democrático, a gente fazer isso, né, de vetar, de censurar as obras artísticas que fazem parte da nossa cultura e formam a nossa identidade. Ok? Então a gente precisa ter essa consciência. É isso, gente. Ficamos por aqui e até a próxima.